E aí, moçada, mais uma aula de fisiologia humana, hoje circulação humana. Na verdade, a circulação é o transporte. Circulação é transporte. Transporte do quê? Transporte de oxigênio dos pulmões para todas as células, transporte de gás carbônico de todas as células para os pulmões, transporte de nutrientes que são absorvidos a nível de intestino delgado, transporte de resíduos, restos do metabolismo celular, transporte de hormônios. Pensa, insulina é produzida apenas em células beta do pâncreas, mas todas as células do corpo necessitam, e é via sangue. Transporte de células, glóbulos brancos, fragmentos de células, plaquetas, transporte de proteínas de defesa, anticorpos, ou seja, anticorpos, transporte de tudo. Tudo que passa pelo nosso organismo é mandado via corrente sanguínea. Além de transporte, outra finalidade do nosso circulação é a manutenção térmica. Pô, professor, como que a manutenção térmica está de fato relacionado com o nosso sistema circulatório? Vamos pensar aqui um pouquinho. Quem que produz calor para manter a nossa temperatura constante? Nós, todos os mamíferos e também as aves, somos animais endotérmicos, produzimos o nosso calor. Ou ainda homeotérmicos, mantemos a temperatura constante. Quem produz esse calor para nós? Musculatura esquelética. Do corpo inteiro, braços, pernas, tórax, abdômen. Então, quando o sangue passa pela musculatura esquelética, o sangue é aquecido. E ao ir para todas as extremidades do corpo, ele leva esse calor para outras partes do corpo. A prova viva disso, em que período de inverno, dias muito frios, pelo menos na região sul do Brasil, quando nós temos, de fato, uma temperatura externa muito baixa, para não perder muito calor e ter uma hipotermia, o nosso organismo desenvolve uma vasoconstrição periférica. Os vasos sanguíneos externos ficam bem estreitinhos, quase não chega sangue na periferia, você quase não perde calor. Se é uma pessoa muito clara, ela fica extremamente branca em dias de muito frio. Quando é período de calor, a gente tem uma vasodilatação. Por quê? Dilata os vasos sanguíneos, chega mais sangue nas extremidades do corpo e com isso perde mais calor e mantém sua temperatura para não ter uma hipertermia. Sempre temperatura constante, 36 graus e meio. Então, manutenção térmica. Peraí, se é transporte de tudo, se faz a manutenção térmica, a nossa circulação está ligada com a homeostasia. Que isso, professor? A homeostasia é o equilíbrio fisiológico. O corpo está funcionando muito bem. Tudo está sendo transportado, os restos estão sendo retirados, a temperatura está mantida, o corpo está funcionando bem. O corpo está em homeostase, em equilíbrio fisiológico. Muito bem, do que é feito o nosso sistema cardiovascular? Acompanhe aqui, meus queridos. Sistema cardiovascular humano. O nosso sistema cardiovascular, ele é constituído do próprio coração. O coração é uma bomba propulsora. A finalidade do coração é empurrar o sangue para todas as extremidades do corpo. E além disso, vasos sanguíneos. Esses vasos sanguíneos, o professor vai colocar aqui no quadro, num circuito circulatório, saindo do coração e retornando ao coração, porque tudo começa e termina no coração, na circulação humana. Então, o primeiro vaso que nós vamos ver aqui são as artérias. Então, do coração saem artérias. Estas artérias se ramificam em artérias de menor calibre, o que nós chamamos na biologia de arteríolas. Estas arteríolas, por sinal, se ramificam em capilares. Recebeu essa nomenclatura por ser mais fino que um fio de cabelo.
É aqui nos capilares que o sangue literalmente tem comunicação com as nossas células. Ok, pessoal? Depois os capilares se reorganizam em vênulas, que são veias de menor calibre. E as vênulas, por sinal, se reagrupam em veias que vão a outras veias e chega de volta ao coração. Então, este é um circuito circulatório. Acompanhe o professor aqui, ó. Para nós entendermos de sistema circulatório humano, nós temos que, antes de mais nada, entender de coração. Vamos ao esquema do coração aqui. Acompanhe, professor, vai ser um esquema bacana para você entender, meu amigo. Olha lá, acompanhe aqui, ó. O professor está esquematizando aqui. Então, você está vendo aqui uma veia, que está terminando aqui uma outra veia, ó, chegando nesta cavidade do coração. Aqui eu vou colocar uma outra cavidade, duas veias aqui, ó, ok? Duas. Pro lado de cá, mais duas laterais aqui, ó, beleza? E aqui eu vou fazer a parte de baixo do coração, ó, que nós chamamos de ventrículos. Então acompanhe aqui para você conseguir entender como de fato é formado o coração humano, que seria também semelhante ao coração de outros mamíferos, apenas com tamanho diferenciado. Sabe, o coração, ele tem um tecido que o reveste externamente, né? Ó, tecido que reveste o coração externamente. Esse tecido é chamado de, vou colocar aqui, ó, pericárdio. Então aqui está o pericárdio, tecido que reveste o coração externamente. A musculatura, eu não estou fazendo ela sem querer, não. Dê uma observada que esta cavidade ventricular aqui é menor que esta, tá? E isso é proposital. Esta é a musculatura mais forte do coração. E aqui é chamada de miocárdio. Isso aqui é o tecido muscular estriado cardíaco que o forma. E o coração tem um revestimento por dentro para que o sangue não vaze por suas fibras. Olha aqui, ó. Então, para que o sangue não vaze por suas fibras, há um revestimento interno do coração, ó. Aqui o professor esquematizando para vocês. Então, vou revestir aqui a cavidade revestir todo o coração. E este revestimento interno que nós temos aqui, ele é chamado de endocárdio. Então, o coração é formado por três tecidos: o pericárdio, o miocárdio e o endocárdio. Então, são as três partes constituintes do coração. Muito bem, vamos dar nome às cavidades. Ó, aqui nós temos, por exemplo, ó, acompanha o professor aqui, ó, átrio ou aurícula direita. Aqui nós vamos ter o ventrículo direito. Separando o átrio direito do ventrículo direito, existe aqui uma válvula. É uma válvula atrioventricular direita, por ter três formações membranosas, nós também chamamos isso aqui de válvula tricúspide. Tricúspide. Do lado de cá, nós temos o átrio ou aurícula esquerda. E aqui nós temos a cavidade ventricular esquerda. Coração de mamíferos entre os humanos é um coração tetracavitário, 4 cavidades. Separando o átrio do ventrículo esquerdo, há uma válvula atrioventricular esquerda ou uma válvula chamada de válvula bicúspide. Você sabe que em vestibular e em provas do Enem, esta válvula é muito conhecida também como válvula mitral. Beleza, galerinha? Vamos lá. Aqui eu vou fazer o seguinte. Na biologia, nós representamos toda a circulação de azul, aquela que chamamos de sangue
venoso, sangue rico em gás carbônico. E o que nós representamos pela cor vermelha, eu estou aqui fazendo uma legenda, você que é daltônico, acredite, hein? Isso aqui é azul, isso aqui é vermelho. Isso aqui é o sangue oxigenado, também chamado de sangue arterial. Beleza, moçada? Dá uma observada aqui, ó. Esta veia que está entrando aqui no átrio direito, também vou grifar átrio direito aqui, vou grifar ventrículo direito, tudo de azul. Esta veia é chamada de veia cava superior. E essa que eu também vou fazer de azul, porque ela também transporta sangue venoso. Esta é a veia cava inferior. Ambas desembocam no átrio direito. Aqui o sangue está vindo, ó, da cabeça e dos braços. E aqui do restante do corpo. Um sangue rico em gás carbônico, sangue venoso. Este sangue, vamos ver já, ele desce para a cavidade ventricular direita, um sangue rico em gás carbônico, e daqui este sangue é mandado por uma grande artéria, ó, uma grande artéria que se bifurca em duas para levar sangue para os dois pulmões, o que nós chamamos isso aqui de artéria pulmonar. Aí é dividido em artéria pulmonar direita, artéria pulmonar esquerda. Está saindo do ventrículo direito. Tem uma válvulazinha aqui chamada de válvula semilunar ou válvula pulmonar. O sangue vai ser mandado, então, daqui para o pulmão esquerdo e para o pulmão direito, a fim de ter as trocas gasosas. Acontecidas as trocas gasosas, o sangue oxigenado retorna ao coração por essas duas veias superiores aqui, que estão vindo do pulmão direito, e por estas duas veias aqui laterais, que estão vindo do pulmão esquerdo. Então aqui eu tenho quatro veias transportando sangue oxigenado, o que chamamos de sangue arterial. Elas estão trazendo sangue dos pulmões. Então o sangue oxigenado está aqui. Daqui ele vai descer do átrio esquerdo, estou fazendo de vermelho porque é o lado oxigenado, ele é descido, ele é mandado para o ventrículo esquerdo. Do ventrículo esquerdo, este sangue vai ser mandado por uma grande artéria, a maior do corpo humano. Esta artéria, que é de fato, deixa eu dar um acabamento aqui, pronto, ó. No coração, com nenhum defeito entre os dois ventrículos. Aqui tem uma grande artéria, ó, que sai do coração. Logo que ela sai do coração, ó, ela já tem dupla ramificação aqui, que são artérias menores que vão levar o sangue para o lado de fora do coração, chamada de coronária direita e esquerda. E aí ela vai para a região broncoencefálico, vai para os próprios pulmões e vai para, literalmente, para o corpo inteiro. Esta aqui é a grande artéria aorta, a maior artéria do nosso corpo. Então, este sangue oxigenado vai para o próprio coração pelas artérias coronárias. São estas artérias, coronária direita e coronária esquerda, se forem obstruídas por placa de gordura, o que chamamos de arteriosclerose, isso pode levar ao infarto do miocárdio, né? A morte do miocárdio. E aqui vai levar para a cabeça, para os pulmões, para o corpo inteiro. Moçada, vamos entender então a dinâmica. Nós estamos tendo dois tipos de sangue ao mesmo tempo no coração. Circulação dupla, fechada, porque o sistema circulatório de vertebrado, e não há mistura, então uma circulação completa. Ao mesmo tempo, está chegando o sangue venoso da cabeça e dos braços pela veia cava superior, está chegando do restante do corpo pela veia cava inferior. Encheu. Quando o músculo está cheio, o miocárdio, acompanha um pouquinho aqui. O que é que um coração faz
na verdade? O que é que o músculo miocárdio, vou por aqui em cima, ó, faz? Miocárdio, na verdade, ele pode fazer duas coisas. Primeiro, contração. Então, quando ele contrai, como todo músculo, nós chamamos isto de sístole ou pressão sistólica. Quando ele literalmente relaxa, nós chamamos isto de diástole ou pressão diastólica. É aquela velha história, sístole e diástole, é o famoso 12/8, que na verdade é 120/80 milímetros de mercúrio, mas acabou adaptando com uma pressão arterial saudável, 12/8. 12 seria a pressão sistólica e 8 é a pressão diastólica. Muito bem, então olha só, acompanha aqui. Quando o coração recebeu sangue venoso e encheu a cavidade atrial direita, esta sofre a sístole, enquanto o átrio está em sístole, o ventrículo está em diástole. Aí quando encher o ventrículo, ele vai fazer sístole e aqui em cima diástole para entrar mais sangue. Então, sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole, tum, 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 átrio, ventrículo, átrio, ventrículo. Se tiver um tum, tum, tch, aí é um sopro. Sopro cardíaco pode ser um defeito de válvula que demora para fechar. Este sangue, ao atingir a cavidade ventricular direita, aqui sofre sístole, aqui em cima diástole. Quando aqui em cima sofre sístole, válvula tricúspide abre, válvula pulmonar fecha e o sangue desce para a cavidade ventricular direito. Quando o ventrículo estiver cheio, aqui sofre sístole, aqui em cima diástole. Válvula tricúspide fecha, válvula pulmonar se abre e o sangue é mandado para os dois pulmões. Lá nos pulmões vai acontecer o quê, professor? Lá vai acontecer as trocas gasosas. Sai gás carbônico e entra oxigênio, o que nós chamamos na biologia de hematose. Muito bem, aí o sangue retorna ao coração. Vem lá do pulmão direito pelas veias superiores e do pulmão esquerdo pelas veias laterais. Encheu a cavidade ventricular, atrial esquerda, sístole, aqui diástole. Quando aqui está em sístole e aqui está em diástole, válvula mitral abre e a válvula aórtica se fecha. Aí o sangue vai encher toda a cavidade ventricular esquerda. Encheu, sístole, aqui diástole. Quando aqui tem sístole, aqui diástole, sístole, fechou a mitral, abriu a aórtica e o sangue é mandado para todas as partes do corpo, inclusive para o próprio coração. Quem coordena tudo isso, professor? Quem coordena, na verdade, são duas estruturas que nós encontramos aqui, ó, bem na musculatura aqui em cima, e a outra vou colocar de verde aqui, ó, nessa musculatura aqui embaixo. O que é essa parte aqui de cima? Essa parte, acompanha o professor aqui, ó. Essa parte aí de cima é o que nós chamamos de nódulo sinoatrial. Isto é chamado popularmente de marca-passo. E o marca-passo é o que gera a energia e coordena todo esse batimento organizado. E aquele que o professor fez embaixo aqui, ó, é chamado de nódulos, pegar o mesmo giz aqui, olha lá. Nódulo átrio ventricular. São interligados por fibras nervosas. Então aqui, ó, no músculo do coração, nós vamos encontrar, ó, estão ligados por fibras nervosas e daqui saem fibras por toda a musculatura do coração para coordenar esse batimento. Isso aqui é chamado de feixes de His. E eles apresentam ramificações que são chamadas de feixes ou fibras de Purkinje. Muito bem, então vou colocar aqui, ó, feixes de Purkinje. Então é quem coordena todo o batimento. Exatamente. Mas, professor, tem duas circulações.
estão tendo dois tipos de sangue. Tem a pequena circulação e a grande circulação. Como é que elas são formadas? Venha com o professor agora aqui. Vamos lá para falar sobre as duas circulações. Olha lá. Tipos de circulação. Tipos de circulação. Vamos começar pela pequena. Vou fazer como letra A. Pequena circulação. Esta pequena circulação, ela também pode ser chamada de circulação pulmonar. Olha só. Professor, como que ela surge? Na verdade, tudo começa e termina pelo coração. Então começa lá, ó, pelo coração, mais precisamente pelo ventrículo direito. Então, do ventrículo direito sai o sangue venoso através da chamada artéria pulmonar. Esta artéria pulmonar vai levar o sangue para algumas arteríolas. Estas arteríolas se ramificarão em capilares. Quando elas se ramificam em capilares, é porque nós já estamos aqui a nível de alvéolos, o local de trocas gasosas. Então, nesse momento, sai o gás carbônico e entra o oxigênio. Então, dos capilares surgem as vênulas, destas vênulas surgem as veias, as chamadas veias pulmonares. E estas veias pulmonares retornarão ao coração, mais precisamente ao átrio esquerdo. Em outras palavras, a pequena circulação pulmonar, a finalidade dela é levar o sangue do coração para os pulmões, dos pulmões para o coração. Então, qual é a função da pequena circulação? Oxigenar o sangue. Esta é a finalidade. Vamos agora para a grande circulação. Esta grande circulação, ela também é chamada de circulação, olha lá, sistêmica, porque ela vai para todos os sistemas, para todas as partes do nosso corpo. Então, circulação sistêmica. Mais uma vez, tudo começa e termina do coração. Então, vou colocar aqui, ó, coração. Agora, ventrículo esquerdo. Sai do ventrículo esquerdo o que nós chamamos de artéria aorta. Esta artéria aorta, ela acaba se ramificando em várias outras artérias que recebem o nome dos órgãos dos quais elas levam sangue. Por exemplo, a artéria renal está entrando no rim. Estas artérias se ramificam em arteríolas. E estas arteríolas, mais uma vez, acabam se ramificando em capilares. É aqui que o sangue, literalmente, tem comunicação com as células, fornecendo alimento, fornecendo oxigênio. Daqui, o sangue agora sai através de vênulas. Estas vênulas acabam se agrupando em certas veias. E estas veias terminam nas veias cavas, superior e inferior. E estas veias cavas retornam ao coração. Mais precisamente ao átrio direito. Então o sangue foi do coração para todos os sistemas do corpo, retornou ao coração. Função da grande circulação é oxigenar, nutrir todos os tecidos e retirar restos. Ok, meu querido? Um grande abraço, espero ter te ajudado com o sistema cardiovascular humano.